Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje, o seu cursinho e a sua escola provavelmente estão mentindo para você, para a sua preparação para o Enem. Isso aqui eu sei que é uma informação que é muito complicada, muito complexa, e se você ficar comigo aí até o final, eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Eu não tô acusando a moral, o caráter, ou mesmo a sua inteligência, mas você vai ver, por A mais B, que esses cursinhos e essas escolas que dizem preparar para o Enem, na verdade, estão preparando para uma outra coisa. Mas antes de eu começar, deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Cara, é muito simples. Todo fevereiro, janeiro, os cursinhos vêm e investem pesado em propaganda. Até aí tudo certo, é do negócio, é do jogo, é do marketing. Até porque eu também tenho o meu curso voltado para o Enem e, lógico, né, a gente investe em propaganda, marketing, etc. O problema não é esse. O problema é que vários cursos dizem preparar para o Enem, quando, na verdade, o que eles estão fazendo é preparar para o vestibular de uma maneira geral. Eu não sei se você tem essa dimensão, mas o Enem tem um edital próprio, conhecido como a matriz de referência do Enem. E eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo do outro lado da tela, nesse momento. Cara, o seu cursinho, em algum momento, algum professor, o coordenador da tua escola, algum professor, algum coordenador, já falou para você da matriz de referência do Enem, seja em qualquer uma das áreas, humanas, linguagem, natureza ou ainda matemática. A única área que esses cursinhos, essas escolas falam sobre a matriz de referência, que nem é necessariamente sobre a matriz de referência em si, é quando se fala das competências do guia de correção da redação do Enem. E aí você tem um estudo por habilidades e competências. Aí tem a C1, C2, C3, C4, C5. Não à toa, a redação é a área em que as pessoas mais evoluem no Enem, em geral, né? Seja nos cursinhos presenciais, online, seja nas escolas, enfim. Redação é uma área em que o estudo por competências, ele é muito mais aprofundado. Agora, no seu cursinho você nunca ouviu falar disso, né? Ah, beleza, Rafael, mas qual o problema de eu nunca ter ouvido falar disso? Cara, é muito simples. A matriz de referência do Enem, ela é tipo o edital de conteúdo do Enem. Eu não sei se você já pegou o edital do Enem para dar uma lida. O edital do Enem, ele não sai agora, né? Você teria que pegar o edital do Enem de 2023. No edital do Enem de 2023, você vai ver que só tem as regras, datas de como vai ser aplicado o exame. Não existe, ao contrário de outros concursos públicos, o conteúdo que cai na prova. E aí você deve estar pensando, Tá, beleza, mas onde eu acho o conteúdo que cai na prova? Você acha justamente na matriz de referência do Enem. O conteúdo que cai na prova do Enem, ele é cíclico, ou seja, ele se repete todos os anos. A matriz de referência, que é de 2010, salvo engano, ela prevê todo ano, ano após ano, que vai cair na prova do Enem. E é muito esquisito você fazer um concurso público, dizer que prepara para um concurso público e na prática simplesmente nem sequer mencionar com o aluno o que cai nesse concurso, ou seja, nem sequer mencionar o documento que o aluno precisa dominar para ir bem nesse concurso. E aí, essa mentira, ela gera umas interpretações que são umas interpretações muito bizarras. Eu vou dar o exemplo de humanas, que é onde eu dedico minha atenção aqui no YouTube, onde eu dedico minha atenção lá no Instagram, na @prof.rafael, e onde eu dedico minha atenção no meu curso, na minha plataforma, que é a PRD. Isso gera umas interpretações muito bizarras, do tipo, bom, em primeiro lugar, a ideia de que como o conteúdo que você não vê no cursinho não é o conteúdo que você vê na prova, você acha que a prova de humanas do Enem é só interpretação. Essa é uma visão totalmente equivocada, na medida em que, bom, gente, se a prova de humanas do Enem for só interpretação, por que você não está acertando 40 questões? Por que você está vendo os vídeos do meu canal? Por que você está se dedicando a estudar, cara, pro Enem, se é só interpretação? Então larga humanas. Só que você sabe, porque você faz os simulados e você não acerta 40 questões. A maior parte dos brasileiros, eu posso dizer de coração, 99% das pessoas que estão me assistindo aqui não chegam a 40 acertos em humanas. Então, dizer que a prova de humanas do Enem é só interpretação, porque você não vê os conteúdos do seu cursinho lá, aquele cronograma de 36 semanas, ele praticamente, né, não está presente lá na prova, não significa dizer que a prova do Enem não tenha conteúdo. Pelo contrário, o cursinho e a escola mentiram para você. Na verdade, o que acontece é que como esses cursinhos, essas escolas não veem o mínimo conteúdo viável que está presente na matriz de referência do Enem,
Muitas vezes o que acontece é um efeito contrário, ou seja, o que acontece é que tudo aquilo que eles te ensinam não cai na prova. E é quando você acredita que humanas é sua interpretação, chega lá e não consegue fazer a prova, ou sei lá, consegue acertar 30, 25 questões, o que você está sendo é enganado. Você está estudando um conteúdo para uma prova que não vai cair nessa prova, entende? É nesse sentido que esses cursinhos e escolas estão te enganando. No sentido de que, bom, no fim das contas, o que você está fazendo, na verdade, é estudar para todos os vestibulares. Então, FUVEST, se você for de São Paulo, o SES, se você for do Ceará, o ERJ, se você for aqui do Rio, como se você estivesse estudando também para o Enem. A diferença é que esses vestibulares estaduais, em ampla maioria, são muito diferentes do Enem. É claro que isso varia de área a área. Então, para matemática, por exemplo, você pode ter uma diferença menor entre o Enem e a FUVEST. Embora não tenha, não, tá? A FUVEST é bem mais complexa e bem mais conteudista no sentido da matemática. Mas você tem ali conteúdos que se tocam. Quando você vai para o primeiro dia, e aí eu nem vou falar só de humanas não, tá? Eu vou falar de linguagens, por exemplo. O professor Felipe Pereira demonstra isso no canal dele com maestria, tá? Quando você vai para linguagens, por exemplo, você tem uma distância muito grande entre o conteúdo que os cursinhos e as escolas trabalham nas suas matrizes curriculares, nos seus cronogramas de 30, 36, 32 semanas e o que efetivamente cai na prova de humanas e linguagens. E isso, logicamente, gera uma sensação bizarra em você, de que não tem conteúdo na prova. Só que é mentira. Claro que tem conteúdo na prova, só não tem o conteúdo que cai na FUVEST, na UERJ, na Unicamp, na Unesp, mas sim um outro tipo de conteúdo, que a gente chama na PRD, na plataforma Rafael Duarte, de mínimo conteúdo viável que você precisa dominar para fazer a prova. E onde é que você encontra esse conteúdo? Já que você não vai encontrar no teu cursinho, já que você não vai encontrar, sobretudo pro primeiro dia, né? Já que você não vai encontrar naquele seu cronograma de 30 semanas, naquelas listas de conteúdos que mais caem na prova de humanas. Cara, você vai encontrar na matriz de referência do Enem. As 30 habilidades são muito claras. Inclusive, eu já produzi um vídeo, vou deixar aqui em cima, sobre a matriz de referência do Enem, tá? E você pode, quando terminar esse vídeo, ir lá e assistir. Esse vídeo é muito claro em como cada habilidade possui um conjunto de conceitos que se relacionam às disciplinas da área de ciências humanas e que caem todo ano na prova. Inclusive, se você quiser estudar de maneira correta para o Enem, para a prova de humanas, agora em fevereiro, na semana do dia 26, eu vou abrir as inscrições para o lançamento da turma de fevereiro, março, da minha plataforma, a plataforma Rafael Duarte. A maior plataforma do Brasil baseada nos estudos de habilidades e competências para a prova de humanas do Enem. E por isso mesmo, é a única plataforma que efetivamente prepara para o Enem, porque ele está preparando para o Enem e não para todos os outros vestibulares. Como dizia uma professora minha lá no FRJ, no doutorado, quando você quer fazer muitas coisas e diz que você faz muitas coisas, na verdade você não está fazendo absolutamente nada. Então, se você quiser ter uma preparação efetiva para a prova de humanas do Enem, clica aqui no primeiro link da descrição, se cadastra na lista de espera e aproveita para fazer as matrículas com essa condição especial. Quem tiver matriculado na lista de espera vai receber uma oferta especial para se matricular na PRD. E eu tô falando da PRD porque me causa um certo desespero, uma certa angústia, porque você, estudante, que está começando a se preparar agora para a prova de humanas, ou para a prova de linguagens, ou para o Enem de uma maneira geral, você meio que está entre a cruz e a espada, né? Sobretudo em humanas, você está entre o humanas é só interpretação e eu preciso estudar todo o conteúdo do cursinho para ir bem em humanas. E quem já fez uma prova de humanas, cara, se você já fez um simulado, uma prova antiga, você sabe que a banda não toca assim. Que a prova de fato não exige esse tanto de conteúdo para um lado e pelo outro lado não é só interpretação. A prova tem sim conteúdo e a prova tem sim interpretação. E a solução para você linkar esses dois pontos, em humanas especificamente, é a matriz de referência do Enem. No momento que você olhar a matriz de referência do Enem, o título desse vídeo vai fazer total sentido para você. Você vai começar a olhar para as aulas dos cursinhos conteudistas, talvez o cursinho que você tenha assinado, de uma maneira muito mais desconfiada, muito mais malandra, no sentido de entender que muitas daquelas coisas que estão sendo ensinadas ali não vão cair na prova. E o que efetivamente cai na prova, muitas vezes, ou é só pincelado quando o cara está fazendo uma ou outra questão, porque esse é um outro problema desses cursinhos e dessas escolas, né? Eles se concentram em aulas teóricas gigantescas, né?
com pouca realização de exercício, e isso é problemático menos no segundo dia, né? Porque a galera matemática e natureza já se convence mais de fazer exercício no segundo dia. Mas no primeiro dia você tem um estudo teórico que é bizarro. Pensa em como você aprendeu, por exemplo, história na tua escola. Quantos exercícios de história, de geografia, de sociologia, de filosofia teu professor na escola fez? Quantos de modelo Enem? Pensa, por exemplo, que é uma coisa que eu nem tinha separado no roteiro desse vídeo, mas eu preciso falar com você. Cara, pensa, por exemplo, se você consegue, e se você aprendeu na escola e no cursinho, a diferenciar questão do modelo Enem de questão, por exemplo, da FUVEST, ou da Unesp, ou uma questão comum qualquer. Cara, se você não consegue diferenciar isso, mano, é porque a sua preparação ela não foi voltada para o Enem. E na verdade, sim, ela foi voltada para qualquer outra coisa que não para o Enem, que é o principal vestibular do país. Então, assim, essa notícia é muito ruim, é muito triste de dar. Assim, eu não acho que as pessoas façam isso por maldade. A gente pode até gravar um outro vídeo por aqui. As pessoas só fazem isso porque, de fato... E aí, no primeiro dia, isso, inclusive, é muito mais grave do que no segundo, né? As pessoas realmente não entendem como funciona a abordagem de habilidades e competências e simplesmente continuam fazendo mais do mesmo, porque é o que vocês entendem e é o que as pessoas realmente acham que funciona. Mas, de fato, não funciona, porque se funcionasse, a gente teria um índice de pessoas acertando 40 questões muito superior a menos de 1% dos candidatos que fazem a prova. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como os cursinhos e as escolas estão, né, mentindo pra vocês, mesmo que de forma involuntária, né, não é que ninguém esteja numa cúpula lá falando, eu vou enganar o Roberto. Não, eles estão mentindo pra você por uma questão, acredito eu, de despreparo, né? Se for má fé, aí é uma parada muito mais séria. Se você gostou desse vídeo, se ele abriu o teu olho de alguma forma, deixa o seu like aí. E não esquece também de compartilhar com aquele teu amigo, amigão mesmo, que também tá perdido aí. E, cara, tá começando a estudar agora e já tá vendo que a prova do Enem é muito diferente dos outros vestibulares. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço pra vocês. E antes de eu ir embora, eu vou deixar o vídeo sobre a matriz de referência aqui do lado. Tranquilo? Tamo junto e até a próxima.